Eiichiro Oda falou o seguinte sobre Monsters: a história gira em torno do fato de eu querer desenhar algo sobre um dragão sendo cortado numa página dupla. Também queria desenhar algo sobre um confronto entre um samurai bruto e um cavaleiro nobre. E depois ele usa exemplos utilizando comidas japonesas para tentar explicar como essa mistura de ideias de alguma forma faz sentido nessa cabeça dele, como vocês estão vendo aí na tela. E não é a primeira vez que a gente vê o Oda comentando sobre algo que ele quer desenhar. Aqui em um ano mesmo ele falou sobre querer desenhar algo, e obviamente isso tá no dragão, que é o Kaido, e numa nova forma do Luffy, que seria o Gear 5. Uma maneira bem divertida de se desenhar, como a gente bem viu. E assim, um espadachim derrubando um dragão me traz boas memórias dos capítulos mais recentes de One Piece, principalmente nessa fase do Novo Mundo onde Zoro tá no seu auge do seu poder. Monsters é uma história escrita pelo Oda quando ele tinha apenas 19 anos de idade, antes de ter a oportunidade de desenhar o One Piece na Shonen Jump. E aqui os primeiros esboços de como ele imaginava o espadachim perfeito, o auge do poder, e o que ele precisava ser e ter como características para ser um protagonista de sua obra. Tanto Ryuma e tanto Monsters é a mistura, como ele mesmo diz, de tudo que ele imaginava, de tudo que ele queria desenhar em seus personagens e o que o seu protagonista precisa ser e representar em uma história. E depois de muitos anos, esse spin-off do Rei Espadachim foi adaptado para o anime pela Netflix, e nada mais justo e correto do que a gente vir aqui dar o nosso veredito. Tem tanta coisa interessante para ser dita sobre esse anime, como o quanto é bom e necessário ter spin-offs dessa obra, sobre o nível do poder do Ryuma e se dá para comparar ele com samurais / espadachins atuais da obra, como Mihawk, o Oden e o Zoro, é claro, e comparar o mangá com o anime. Será que ficou bom ou foi mal adaptado? Mas antes de mais nada, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac, dessa vez sozinho mais uma vez, e sejam bem-vindos a mais uma análise aqui no canal. É claro, se você não é inscrito e tá vendo esse vídeo pela primeira vez, ou você assiste nosso canal há um bom tempo, porque a gente sabe, o YouTube nos dá a possibilidade de ver algumas estatísticas, e alguns dados mostram que muitas das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritos, infelizmente. Então considera fazer isso, porque isso ajuda demais a nossa recompensa a crescer aqui no YouTube, e é claro, já deixa aquele like maroto. E bom, depois da intro, a gente começa essa análise. 10 anos antes dos fatos atuais onde acontece a história de Monsters, um chifre do dragão foi roubado. Esse chifre que dizem guardar poderes misteriosos, uma relíquia capaz de invocar um grande monstro. E é algo que o Oda realmente pensaria em fazer, e o Wanted serviu justamente para isso, para servir como seu laboratório. Esse chifre de dragão, que convenientemente serve para invocar um dragão, como o próprio nome diz, é um objeto que curiosamente foi roubado. Era algo que era protegido justamente por isso. E vocês estão entendendo onde eu tô querendo chegar aqui, né? Algo que foi roubado, algo que serve para talvez invocar um monstro ancestral, um ser ancestral. Bom, as comparações estão aí, mas eu já tô querendo enfiar a teoria logo no começo do vídeo. Sobre o anime, é basicamente a mesma coisa do mangá no quesito adaptação. É claro que tem uma coisa ou outra diferente, mas as mesmas falas, os mesmos personagens, os mesmos contextos estão aqui. E a única coisa que foi alterada bruscamente, eu diria assim, foi o visual de alguns personagens, como o próprio Shirano e seu amigo D.R, que eu vou chamar aqui de DR, que ficaram bem melhores, inclusive. Um mangá que foi lançado há tanto tempo, é normal que tenha uma atualização no visual de alguns personagens. Inclusive, o próprio traço dessa animação difere muito do traço atual do anime de One Piece. Egghead, que começou recentemente, é bem diferente, por exemplo. O que é ótimo pra mim. Spin-off é a oportunidade de ver outras visões sobre a mesma obra, como foi feito, por exemplo, com Bleach recentemente no spin-off do Ace, que também é outro mangá que merece ser adaptado, na minha opinião, mas é óbvio que não ter sido escrito pelo próprio Oda, assim como a história do Ryuma, eu entendo que alguns fãs fiquem com o pé atrás e não curta tanto o traço do Bleach, mas resumidamente o anime do Monsters foi adaptado perfeitamente, na minha opinião. Os caras praticamente copiaram e colaram, atualizaram o visual de alguns personagens, respeitando tudo que o Oda escreveu, obviamente, quando ele tinha apenas 19 anos de idade. Isso aqui é doideira, porque eu pensei, por Oda ter 19 anos de idade, ele ser um autor muito diferente atualmente, ele ter crescido muito na profissão, obviamente, talvez ele mudasse alguns elementos da obra, alguns contextos, quisesse aumentar algumas coisas, talvez tivesse mais episódios, mas não, o Oda provavelmente não aconselhou não mudar nada, e o mangá é basicamente a mesma coisa do anime. Se você for ler o mangá, é basicamente a mesma coisa, você vai ter a mesma sensação. O que eu realmente fiquei bem surpreso. Eu esperava uma coisa diferente ali, uma coisa diferente aqui, mas não. Mas bom, após contar sobre o chifre do dragão, os nossos protagonistas são apresentados. Ryuma, que é expulso do restaurante por não ter nenhuma moeda no bolso, enquanto um grande espadachim é tratado de forma totalmente oposta. Com toda a pompa e respeito, o grande Shirano, responsável por salvar Fleur, a garçonete desse restaurante, do ataque do dragão há 7 anos
anos atrás. E aqui a gente pode ver um Ryuma totalmente despojado, mas usando corretamente todo o estilo de samurai de Wano, e por ser um cara de todo canto, por ser um andarilho, ele não tem um pingo furado no bolso e acaba implorando por comida na janela do restaurante em uma cena muito engraçada. E a reação dele após ter a comida é exatamente a mesma que o Zoro faz, como vocês estão vendo aí na tela. Inclusive o Oda desenha praticamente o mesmo movimento da mesma forma, como se o Zoro realmente fosse o seu Ryuma de One Piece, o Ryuma 2.0, vamos dizer assim. Ryuma agradece pela comida e diz que tem uma dívida para sua vida com aquela garçonete. E ele não mentiu. Quando o Ryuma começa a gerar confusão no restaurante só por ter a sua bainha encostada por outra, Flare pede para ele parar e ele faz isso imediatamente. E aqui tem uma pequena diferença do anime com o mangá, porque aqui no mangá todo mundo obedece a Flare como se ele estivesse fazendo alguma coisa no restaurante. Todo mundo abaixa a cabeça para ela como se ela fosse a líder do local. Todo mundo a respeita. Já que no anime é uma cena de comédia, onde só o Ryuma se abaixa e todo mundo fica surpreso por ele ter mudado de personalidade tão rapidamente. Uma hora ele quer matar o Shirano e outra hora ele obedece a Flare. E eu vi muita gente confundindo isso com gadice do Ryuma, como se ele fosse um gado, mas tá longe disso, é questão de honra de samurai mesmo, então fiquem bem tranquilos, Zoroterds, porque não existe nenhuma sequer similaridade do ancestral do Zoro com o Sanji. O Oda não faria isso de jeito nenhum. O homem tá muito à frente do seu tempo, ele escreveu o Wanted e antes de escrever One Piece já sabia que não podia fazer o Ryuma gado. Continuando, o Ryuma acaba encostando novamente a bainha, só que agora no DR, que acaba gerando uma situação complicada pro Ryuma, já que DR finge ser esfaqueado fazendo um teatro proposital para tocar o chifre do dragão, colocando toda a responsabilidade nele. Shirano assume a responsabilidade de enfrentar o dragão, que está vindo para destruir o vilarejo, enquanto Ryuma nega assumir a responsabilidade, causando uma pequena treta entre ele e a sua benfeitora, Flare, que tinha salvado sua vida há pouco tempo. E cara, assim, o trauma da Flare, na minha opinião, foi muito bem feito aqui, apesar de ser apenas um capítulo no mangá e um episódio no anime. E é aquela coisa, qualidade não é quantidade. Isso serve para a própria obra One Piece também. Eu vou usar de exemplo aqui o flashback do Sr. Pink. É só um capítulo, cara, parece que não é, porque a história é tão longa do Sr. Pink, é tanta coisa que aconteceu, mas é só um capítulo no mangá gigante. E o Sr. Pink, talvez, uma das histórias mais impactantes, mais chocantes desse arco de Dressrosa, teve um capítulo. Isso é bizarro. Enquanto, por exemplo, o flashback do Kuma teve vários capítulos, que também tem uma profundidade, tem uma importância, tem um peso muito grande. Então não é porque só é um episódio Monsters que é ruim, não, tem muito peso aqui. E toda vez que o dragão que assassinou a vila da Flare aparece, seus pais e os moradores, o dragão é desenhado de uma forma assustadora, e é por isso que a gente entende toda a gratidão dela por esse Shirano, que por sua vez é sempre desenhado de uma forma muito pomposa e heróica, como se ele fosse grandioso realmente. E é assim que ele é apresentado no começo desse anime, como alguém que é do nível do rei. Só que aí vem aquele famoso plot twist que a gente ama, que eu sinceramente não tava esperando. Shirano, na verdade, junto do seu amigo, foram os reais responsáveis pelo incidente do dragão que ocorreu há 7 anos atrás, assim como também são os responsáveis por agora. Ryuma tenta impedir que Flare descubra isso numa cena muito boa, onde ele utiliza a espada ameaçando ela para não olhar para trás, mas ela olha mesmo assim e vê uma cena lamentável. Ela vê o Shirano e o DR, o amigo dele, com alguns tesouros que eles saquearam da galera da vila enquanto eles foram embora. Tudo planejado durante anos e anos. Aquele cara que tinha uma pinta de herói, que inclusive visualmente lembra muito o Mihawk, mas em personalidade em nada. E isso mostra muito como o Oda é um autor que sabe muito bem se atualizar, porque apesar do Shirano ter um visual parecido com o do Mihawk, ele é muito diferente do Mihawk, é completamente diferente. Da mesma forma que o Ryuma se difere um pouco do Zoro também. E outro exemplo também de obra antiga é o Garp. O Garp tem um mangá antigo do Oda que ele queria que o Luffy fosse pirata e em One Piece ele quer que ele seja marinheiro. Então o Oda, apesar de desenhar alguns personagens de forma parecida, ele consegue tratar eles de maneira diferente em outras obras. Isso é bem legal de se ver. Mas voltando aqui pro anime, apesar de ter descobrido, nem ela, nem o Ryuma naquele momento vão atrás de vingança. Apenas entendem que ele é um babaca e focam na iminente destruição do vilarejo. E cara, eu realmente gosto muito da personalidade do Ryuma nesse momento da história, porque ele realmente não assume a responsabilidade daquilo que tá acontecendo, afinal ele sabe que não foi ele que causou tudo aquilo, mas pela dívida existente com a Flare, ele fica ao lado dela por todo momento. A partir do instante que ele descobre sobre esse ataque e até sobre a traição do Shirano, em nenhum momento o Ryuma abandona ela, mesmo recebendo a culpa naquele momento. E eu sinceramente enxerguei um pouco do Luffy nele. Arriscar sua vida por alguém que te deu comida,
Bom, isso é muita cara do Luffy, e é exatamente o que eu disse lá no começo do vídeo. Esses one-shot de Wanted dizem muito sobre o que é a obra One Piece, e principalmente de como Oda gosta de trabalhar os seus personagens e o seu protagonista principalmente. Bem, dito isso, agora chegamos no ápice do episódio. Ryuma vai prestar contas com o Shirano e o mata como se fosse nada numa cena espetacular. Bem no estilo de animes samurais, se vocês pararem pra pensar, que esses animes samurais geralmente costumam fazer a imagem ficar preta em branco com a intenção de focar na intensidade e na precisão da espada, além de ressaltar a seriedade do espadachim naquele ataque naquele momento. E ficou bom demais aqui, velho. E lembrando que no começo o Shirano foi comparado com o rei de espadachim, tá? Onde um figurante disse que ele é tão grande quanto o próprio rei. E se o Morgan estivesse vivo nessa época, eu diria que provavelmente foi ele que passou essa fake news. E como se não bastasse o Shirano ter sido humilhado por Ryuma, o grande dragão, a grande ameaça desse one shot, também não apresentou grande problema pro samurai, que no começo parecia ser um humilde andarilho que desejava um dia derrotar o rei. Ryuma sobe em cima da fera e corta sua cabeça como se fosse nada, como se o dragão na verdade nunca tivesse sido grande ameaça ou motivo de medo para ele. Bom, e lembra quando eu falei sobre nível de poder lá no começo do vídeo? Bom, era aqui que eu realmente queria chegar, nessa parte que inclusive é sempre polêmica. Como a gente sabe, existem discussões sobre quem é o maior espadachim dentro dessa obra. A gente por um lado vê a gente falando sobre o Shanks, falando sobre o Mihawk, falando sobre o Oden e falando sobre o próprio Roger também. A gente já viu o Zoro enfrentando 2 dragões dentro de One Piece. E em One Piece a gente tem vários tipos de dragões. A gente tem dragão artificial, a gente tem pessoa que comeu a fruta do dragão e a gente tem os dragões normais. Quando o Zoro enfrenta um dragão artificial lá em Punk Hazard, vamos dizer assim que o Zoro está no seu auge do seu poder após os 2 anos de treinamento com o Mihawk. E quando eu falo que ele está no seu auge, não quer dizer que ele está em seu maior nível de poder, não. Eu tô dizendo aqui que ele está em um momento muito bom para ele. E o Zoro, quando vai enfrentar esse dragão artificial, ele tem um certo problema, ele tem dificuldade, tanto de locomover esse dragão para tirar ele de um local para colocar em outro, e a cena em que ele corta a cabeça do dragão é exatamente a mesma da cena do Ryuma. É claro que foi uma referência do Oda pro seu mangá antigo, mas acima de tudo porque o Zoro é um Shimotsuki, assim como o Ryuma, ele é seu ancestral. Então isso é coisa de família, é coisa de linhagem de sangue, o mesmo movimento sendo aplicado. Enquanto o Ryuma, cara, o Ryuma, ele derrota esse dragão, que é um dragão natural, não artificial. Obviamente eu não sei se existe alguma diferença em poder entre eles, de uma maneira tão leve, de uma maneira tão sutil, tão de boa, sabe? É como se ele nunca fosse um problema pro Ryuma realmente. Então, e eu citei no começo as diferenças do mangá e o anime, e aqui o anime dá uma exagerada. No mangá o Ryuma tem uma facilidade bem maior de matar esse dragão, no anime ele sobe no dragão, tem todo aquele drama, é claro, porque o anime tem que dar uma valorizada, mas no mangá é Tramontina, corte rápido e é isso aí. Então nesse quesito, cara, eu acho que nenhum Mihawk é nível Ryuma, sinceramente. E quando eu falo não é nível Ryuma, não é um nível tão gritante, sabe? Ele é mais forte, mas também não é tanto. É que nem o Vista lutando contra o Mihawk. É basicamente isso. Ah, mas o Zoro não vai ser nível Ryuma? Eu acredito que o Zoro vai superar o Ryuma. One Piece é sobre a nova geração superar a antiga, então isso é um fato. O Zoro vai superar o Ryuma. Mas no momento a gente entende, quando a gente vê essa cena nesse anime adaptado, o porquê o Ryuma é o Ryuma e porque ele é o rei, sabe? Porque ele é o auge do auge e porque o Oda imaginou ele como o protagonista perfeito para essa obra e como ele imaginou esse seu primeiro espadachim e até reutilizou ele em outro mangá, que é One Piece. E no fim do anime a gente descobre quem é o rei, que quem é o maior espadachim do mundo é justamente ele, Shimotsuki Ryuma, o deus da espada. Esse nome não é à toa. E aqui temos a primeira diferença se compararmos o mangá, afinal Wanted lançou antes de One Piece, então não tinha como fazer uma ligação nessa época. No anime adaptado pela Netflix, a cena final é o Ryuma em sua forma zumbi, após ter tido seu corpo saqueado nas terras de Wano por Moria, após a batalha contra o Kaido, e ele passa sua espada Shusui para Zoro, com o Zoro respeitando e dizendo que queria ter conhecido ele quando estava vivo. E sim, Zoro, a gente também queria ter conhecido o Ryuma ainda em vida, e foi isso que esse anime nos deu. Deu justamente o que a gente queria. E é aqui que eu entro naquele ponto dos spin-offs. Não é de hoje que eu digo que eu acho muito bom ter spin-offs em One Piece, mesmo que a obra ainda não tenha acabado. Cara, isso é bizarro, vai ter um remake de One Piece e One Piece não acabou, cara. Mas quanto mais conteúdo tivermos, é melhor. E quando a obra acabar, eu tenho certeza que o Oda vai pensar nisso, vai pensar em formas de explorar esse mundo incrível criado por ele de formas diferentes. E nesse caso, Monsters foi certeiro, porque foi algo que ele já tinha escrito, era algo canônico, então era só utilizar, era só usar. Então se a gente parar pra pensar, até que demorou muito pra ser adaptado. Ryuma é um personagem que nasceu antes de One Piece, além disso ele é um personagem que está em One Piece. E é claro, o que tá acontecendo com One Piece vai muito do mercado entendendo que a obra é muito lucrativa. Por isso Egghead tá sendo transmitido mundialmente, por isso Monsters foi adaptado, por isso live action tá acontecendo. Então se é pra criar expectativas para essas novas ramificações do mundo de One Piece, o momento é justamente agora. E sobre spin-offs eu faço das palavras do Matt Owens as minhas. Recentemente
Recentemente, um fã perguntou para ele sobre a possibilidade da realização de outros spin-offs além da série de One Piece. E o Owens disse o seguinte sobre essas produções derivadas: eu adoraria que fosse esse o caso. Há tantas histórias nas quais ainda não nos aprofundamos, e ele cita um personagem aqui, vendo sua ascensão pelo mundo, interagindo com outras figuras proeminentes do passado, e isso ele tá falando aqui sobre o Mihawk, que ele queria escrever sobre essas coisas, sobre esses acontecimentos da história desse personagem. E sim, existe essa possibilidade, existe essa vontade do produtor de One Piece sobre essa série do Mihawk. E imagina ele conversando isso com o próprio Oda, já que ele tem acesso ao Oda. E por que não? Quem acompanha o canal sabe que há muito tempo, já faz um bom tempo que eu, Samuel, Leonardo, vem comentando aqui com vocês, conversando com vocês em vídeo de perguntas, principalmente sobre o que a gente gostaria de ver quando a One Piece acabasse, o que a gente gostaria de ver como ramificação dessa obra. E spin-off do Ryuma e Garp, por exemplo, é uma coisa que a gente gostaria muito, porque são dois personagens com potencial de carregar protagonismo, assim como o Luffy, coisa que o Oden faria tranquilamente também, e ele fez isso no arco de Wano. Se a gente separar o flashback do Oden do mangá de One Piece, daria pra ter uma história isolada só do Oden e faria muito sucesso igualmente, com certeza. E ter a oportunidade de ver o anime do Ryuma isoladamente do Ryuma é sensacional pra mim. E o fato deles terem conectado essa história de Monsters e no final colocado a cena do Ryuma passando a Shusui pro Zoro foi perfeito, porque teve muita gente que ficou perdida se perguntando se isso se passava realmente no mundo de One Piece, se isso era canônico. Foi essencial ter isso aí pra comprovar que é canônico. E sobre essa adaptação, cara, pra mim é nota 10. Tem uma diferença ali, outra aqui, alguns visuais que foram adaptados e pra mim ficaram melhores. Talvez uma coisa que eu criticaria aqui é sobre o dragão. Eu acho que visualmente o dragão não ficou tão amedrontador como ele deveria ser. Se a gente for ver o mangá de Monster, cara, o dragão é bizarro no mangá. O Oda desenha ele como se fosse um monstro diabólico mesmo, ele é muito feio. Já no anime ele não me passa um medo que ele deveria passar. Mas sinceramente não é algo que atrapalhou enquanto eu estava assistindo. E a cena do Ryuma cortando a cabeça do dragão, que é lendária, a gente escuta isso até no arco de Wano atual, da galera falando sobre esse acontecimento histórico, foi muito bom e eu gostei muito. Mas galera, comentem o que vocês acharam, e é com isso que eu encerro esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Aqui eu tentei discutir um pouco sobre o nível do poder do Ryuma, sobre a adaptação do mangá junto com o anime, pra ver se ficou da hora, e é claro, sobre esses spin-offs, dessas possibilidades de acontecerem mais futuramente, que eu tô achando que vai acontecer sim, cara. Tem muita coisa acontecendo no One Piece, na Netflix, e a Netflix tá vendo que tá lucrando e pode ter muito mais. Então se vocês gostaram, deixa o like aí, que a gente agradece demais, ajuda muito a gente a continuar aqui no YouTube, engajar o canal e outras pessoas conhecerem o canal. Então obrigado desde já a todo mundo que faz isso. Fiquem ligados que provavelmente esse fim de semana vai ter um Supernovas Respondem, então a gente tenta sempre fazer a parte 1 e parte 2 do Supernovas Respondem de um mesmo post para tentar responder o máximo de pessoas possíveis. O nome do Instagram é @canalsupernovas, sigam a gente lá. E se vocês viram o vídeo até agora, comentem aí, já sei, comentem Bonnie no bando. E se você não quer Bonnie no bando, cara, você tá morto por dentro. Mas é isso, galera, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, valeu!